E antes tarde do que mais tarde, tarda mas não falha, mas a quinta-feira nós estamos aqui para falar dos assuntos da semana, sejam eles submergíveis ou não, nós estaremos para fazer os nossos comentários. Quinta-feira, dia 22 de junho de 2023, eu tenho a honra de receber nessa noite Alisson Minozzo, empresário do ramo de telecomunicações, com investimentos em geração de energia e na construção civil. Formação técnica em eletrônica, com curso superior em gestão pública. Marcelo Roncato Bergamin, vereador em Vila Flores, de administração na Universidade de Caxias do Sul e sócio da Pública Consultoria Especializada. Aos 22 anos, é o vereador mais jovem da história de Vila Flores e da Serra Gaúcha. Rodolfo Schmidt, advogado, militante nas áreas do direito civil, do direito do consumidor, na área empresarial, penal, previdenciária e trabalhista. Juiz leigo no Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Prata, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Caxias do Sul, graduado em Letras pela Uniaselv com pós-graduação em Docência no Ensino Superior pela Unopar. Atualmente mestrando em Educação na linha de pesquisa sobre andragogia pela ISEP de Blumenau, em parceria com a Universidade do México. Muito boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindos nessa quinta-feira úmida e nebulosa que nós temos pela frente. Muito boa noite. Boa noite. E o nosso primeiro assunto, não há como falar de outra coisa, ele estava lá no final da nossa pauta, mas a tarde de hoje fez com que a internet aí trouxesse à tona e à superfície esse assunto de forma bastante enfática. E a pergunta que eu faço, sim, é sobre o caso do submarino que foi buscar e visitar os destroços do Titanic e acabou ficando lá com 4 bilionários dentro do seu casco. Qual é o limite da sensatez? Vamos fazer alguns comentários sobre o desaparecimento, e agora já se sabe que ele acabou implodindo no leito do Oceano Atlântico Norte, do submarino de turismo que procurava aí os restos do falecido navio Titanic em 1912. Isso virou filme, virou música e tudo mais, mas parece que existe um aficionamento em torno da figura marítima desse navio. E 5 pessoas embarcaram nesse veículo que desapareceu no último domingo, enquanto realizavam uma expedição nas ruínas do navio britânico Titanic, bem no fundo do Oceano Atlântico. Além do bilionário britânico Hamish Harding, de 58 anos, estavam a bordo um milionário paquistanês e seu filho, um explorador francês e o principal especialista na história do navio, e o dono da empresa Ocean Gate, responsável pela viagem. A imprensa internacional checou a identidade dos tripulantes que partiram no veículo submersível utilizado em expedições até os destroços da embarcação. O submarino entrou na água na manhã de domingo e perdeu o sinal 1 hora e 45 minutos depois de submergir. E fizeram muitas buscas e na tarde de hoje aí foi oficiado pelos órgãos de busca da Marinha Americana e a Guarda Costeira que o submersível teria aí implodido durante o curso e não há chance de se ter sobreviventes. Em uma época em que nós falamos sobre turismo espacial, viagens comerciais à estratosfera para ver o planeta de cima, turismo subaquático em situações de risco como essa, a pergunta que fica: qual é o limite da sensatez? A exposição deliberada a situações e ambientes de alto risco para fins de entretenimento acaba sendo uma escolha salutar? Marcelo Roncato Bergamin, do submarino no Atlântico Norte para Vila Flores, quais são os seus comentários? Boa noite a todos, Thiago, Duda, Jefferson, aos novos colegas Rodolfo e Alisson. Muito bom sempre voltar a esta casa e de plano eu começo me manifestando em pesar as 5 vítimas que morreram, né? Hoje foi confirmado, hoje à tarde, que o submarino implodiu, né, porque acabou o oxigênio ainda de manhã, enfim. E são 5 pessoas que foram em busca de aventura, né, o que a gente fala hoje de turismo, né, de experiência, como tu bem citaste antes, e que infelizmente hoje nos deixam. O que resta lamentar também é que, além do episódio em si, é o fato pelo que aconteceu, né, o motivo dessa experiência turística, enfim,
é a empresa que ofertou, né, esses passeios de submarino, enfim, mas eles queriam achar, né, restos ou ir em busca, né, de um navio que... Em que ano, Thiago? 1912. 1912. Quando tu fala Titanic, minha Celine Dion. Pois é, fica, né? Então... Não vou reproduzir agora pra gente não se constranger. Para não se derrubar a live. Mas a gente lamenta porque é interessante. Eu li hoje no Instagram, até repostei nos stories, que o Titanic nos lembra que a volta no passado às vezes é meio dolorida, sabe? Porque com tantas novas experiências, com tantas coisas, com tanto mercado, com tanto nicho, uma infeliz coincidência por uma busca que, decorridos os mais de 100 anos, ninguém fez, ninguém teve êxito, e daí uma empresa nova, né, neste mercado de atuação, enfim, com o dono junto, né? O CEO acabou morrendo, infelizmente coloca em risco não só esta causa, mas também os outros aventureiros que porventura futuramente se arriscarão em experiências assim. Também reforço a infelicidade, e daí reafirmo o que eu falei antes. Tipo, ninguém apaga uma história, mas a gente escolhe se vai repetir ou não. Né? Então, já que deu errado uma vez, para que voltar? Né? Então, a gente lastima. Eu vi hoje a notícia que ele implodiu, e deve ter sido uma implosão estratosférica, porque, imagina, estava no fundo do mar, né? E a gente lamenta, porque com tanto potencial que o mundo tem, em pleno século XXI, assim, a gente, né, vive muita coisa nova, muita experiência nova, e eu lastimo aventuras igual essa. E um controle de Polystation para guiar aqui o submersível. Rodolfo Schmidt, como é que tu enxerga? Claro que nunca passaremos por uma oportunidade dessa, talvez, porque eu não penso em me enclausurar numa cápsula que é emparafusada com 17 parafusos especiais e um controle de videogame para descer a quase 2 km de profundidade. 13,5. 13,5. No Atlântico Norte. Eu não vou passar por esse problema. Mas como é que enxergamos esse fato assim por trás da situação? Então, boa noite, Thiago. Boa noite aos colegas de bancada. Alisson e Marcelo, boa noite a quem nos assiste. Sempre um privilégio voltar a conectar mais Web TV. Só aproveitando o gancho que o Marcelo falou, o excesso de passado ele nos leva a uma depressão. O excesso de futuro a uma ansiedade. Então o que se busca é o equilíbrio na vida. Eu costumo dizer que o valente ele sempre morre antes, né? Muitas vezes se comenta, né? Quem é que morre afogado? É só aquele que sabe nadar. Eu não sei nadar, então eu não vou me aventurar. Thiago, eu só fico pensando, não tenho como não pensar no valor da causa desse processo. Né? É verdade. Parece que o dinheiro foi junto desse. Pois é. Eles levaram antes de pagar a volta. Como é que Silvio Santos falava, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Mas, enfim. Agora... O ser humano ele tem aquela velha mania de desafiar a natureza, né? E esquece que por trás dele houve uma história de muitos e muitos anos, onde traduz a vida do homem numa parcela insignificante de tudo isso. Isso me retrata a pensar que o simples fato do ser humano sentir, ter sentimento, tem aquela frase que se fala, né? Tem coisas que não se explicam, apenas se sentem. Elas verificam por si só que o ser humano ele possui um plano muito maior do que a gente pensa, né? O ser humano em si, ele é a carne vivendo uma experiência. Ele é o espírito vivendo uma experiência de carne, né? Então a nossa passagem ela é muito corriqueira. Então
como sendo o pai do Raul, o pai de família. Obviamente que faltou sensatez, no caso que a gente aprecia agora. Eu tenho por base respeitar tudo aquilo que eu desconheço. Até porque nos aplicativos de bancos, enfim, vem aquela enquete para saber qual é que é o perfil de investidor que a gente tem, né? E para mim sempre apareceu moderado. Sempre apareceu moderado. Então, igualmente ao colega Marcelo, eu lamento pelas mortes, lamento pela dor das famílias, mas eu tenho que é o medo que nos ajuda a ter uma vida mais longeva. Muito bem, e o valor da causa, né? Alisson Minosso, tu que lidaste com muita tecnologia ao longo da carreira, como é que tu enxerga essa presepada? Boa noite, pessoal. Duda, Jeff, Thiago, os demais componentes da mesa aqui. Era para ser uma expedição que ia durar 10 horas, né? Eles iam ir 2 horas até o local e descer 8 horas para baixo. E esse tipo de expedição acontece com o monitoramento de um barco que fica em cima monitorando. Porque ele não é, ele é um, como é que é? Submersível. Ele não é um como é que se diz? Um submarino. Sim, eles têm um conceito diferente. Um conceito diferente. Inclusive, ele vai profundezas bem maiores que o submarino. Um dos componentes que estava lá dentro já chegou a fazer submersão de 11 mil metros. Então, o cara era experiente, um deles lá, não sei o nome deles, um deles já... O senhor? Não sei se é o seu, é um que é um geógrafo, alguma coisa assim nessa área aí, mas ele já fez... dos consumidores? Não, um dos que estava dentro do barco, ele já fez experiência nos canais de 11 mil metros que tem um lugar em profundidade. Já foram feitas várias expedições do Titanic, essa aí não é a primeira. Já foram feitas várias descidas até o Titanic, essa aí não é a primeira. Inclusive, essa empresa aí, o dono dessa empresa demitiu um engenheiro que ele andou falando há tempos atrás, porque ele já tinha outros submersíveis aí, e ele falou das falhas do projeto. E ele foi demitido. Então, eu acho, ficou um tanto os milionários, esses caras cheios da grana, não fazer uma varredura e confiar nisso aí, né, cara? Um deles tinha voltado agora da Orange, fez estupidez, né, cara? Então, acho que os fantasmas do Titanic puxaram eles, né? E a história do Titanic tem uma história que tu sabe que no Titanic foi bancado pelo J.P. Morgan, né? E tinha os 4 maiores banqueiros dentro do Titanic. E no último dia o J.P. Morgan disse que não ia poder ir. E ficou os outros 3 e afundou. Então tem uma teoria que diz que todo mundo morreu só por causa para acabar com os 3 maiores banqueiros do mundo que tinha na época que estavam dentro do Titanic. Então tem mais isso aí, tempero nessa história. E aí eu vi no comentário do outro, diz que é muito escuro, a visibilidade é bem ruim e eles iam olhar. Eu acho que era mais para carimbar mesmo, era uma excentricidade. Era para fazer a selfie. Era para fazer a selfie, né? Enquanto uma galera aí faz uma selfie com um litro de uísque e tal, da praia, tudo de boa. Ele foi lá bater um carimbo no Titanic, recém voltando da viagem espacial. E é uma bobagem, né? Tremendo, o cara não se preparou. Não usou um projeto aí que já tinha uma série de controvérsias em cima desse projeto, né? Então, tem de tudo hoje em dia nesses caras, esses mega milionários aí. Tem uns aí, eu tava vendo um que outro dia ele escreveu o nome dele, que dá para ver ele escreveu o nome dele no deserto com 1.000 metros de altura, uma montanha de areia, 1.000 metros de altura e 3 quilômetros de extensão, que dá para ver pelo Google Maps o nome dele. Então, esses milionários, eles não têm o que... Enquanto a gente compra um Corcelzinho, aí, um carrinho que é a nossa curtição, um Chevette antigo, um Opala, uma coisa assim, esse cara faz isso aí. Esse aí quis pagar $1 milhão, $1 milhão, $1 milhão e $200, cada um pagou para descer lá embaixo num projeto socado dentro de um troço do tamanho de um carro, né? Que é do tamanho de um carro. Uhum. Só a sensação de imaginar que tu entrou num ambiente muito pequeno com mais 5 pessoas e aquilo é emparafusado
Ou seja, não vai ter uma porta que eu possa abrir. Tu não pode sair, abrir, né? Só abre por fora. Analogicamente, me faz lembrar o trabalho nas minas, sabe? Mas naqueles filmes, lá dentro mesmo, onde que tu tá só aqui com o teu martelinho, assim, com os teus instrumentos de trabalho e... Inclusive, tu falando de martelinho, o protocolo desse tipo de, quando eles se perdem, era a cada 30 minutos dar soco na parede, dentro pro sonares pegar. Então, era 30 minutos, eles têm um protocolo de tantos socos que eles dão dentro do... Tem os códigos, né? Os códigos, né? Uhum. Só que daí os caras falando que, diz assim, é a mesma coisa que o sonar ouvisse socos aí, que é a cada 30 e 30 minutos. É a mesma coisa que tu tá dentro do estádio de futebol e tu tem que ouvir um protocolo lá no meio daquela, que é muito barulho que o sonar pega embaixo. Então, loucura dos caras. Ir para não mais voltar. Me lembra aquela música Titanic. Fazia muito sucesso, né? Enfim, fica aí o recado, o limite da sensatez. Eu concordo com todas as posições de vocês. Acho sim, tu que é a busca pela selfie que os outros não podem ter. Acho que isso tem muito disso, né? Eu vou até o espaço, eu vou até o fundo do mar, bato uma foto. Dar uma carimbada lá, né? E aí você pensa do outro lado, né? O sujeito é um bilionário. Num sistema econômico global que é essencialmente capitalista há mais de 200 anos, você chegou no topo da cadeia alimentar, vamos assim dizer, desse sistema. Você detém bilhões de dólares sobre a sua custódia. E aí tu entra... Onde destiná-la? O que fazer? Eu vou resolver entrar nessa betoneira com mais 5 cabeças, eu vou descer a 3 km de profundidade, nas águas mais traiçoeiras que o Atlântico tem, também mais geladas, para tentar encontrar estranho, né, Thiago, o Jack e colegas, porque hoje em dia a humanidade, com todos os avanços que se teve ao longo dos anos, parece que quanto mais a gente caminha rumo à inovação, ciência, tecnologia, as novas descobertas, o ser humano fica cada vez, ele se contradiz muito com seus valores, com a decência, né? E como tu abriu antes, a sensatez. Porque isso é uma questão que tem que ser levada muito a sério. Além foi com o filho? Exato. Exatamente. Mas por isso, Marcelo, se tu me permite, claro. que ter dinheiro é totalmente diferente do que ter valor. Exatamente. Então tem muitas coisas que o dinheiro não compra. E o valor de cada ser humano é exatamente essa, é a essência de tudo isso. Exatamente. Já está montando o processo. A tese está boa. Já está começando, né? Já está bem colocado. Muito bem, a gente agradece o apoio especial de Postal Engenharia, confiança, inovação e qualidade, Viver Móveis, fabricação própria com liberdade de criação, Unimed Vale das Antas, mudar de hábito, Tá na Roda Pneus, melhores marcas, produtos e serviços para o seu veículo e Sicredi, gente que coopera, cresce. Um abraço para a nossa estimada audiência, eu, Jamir Moraça, Maria Dolorizili, a Belquisa Helena de Moraes Nunes, o Ivan Schmidt, a dona Carmen Corso, o seu Renato Roncato, a Elisa Roncato e também o Scapinelli Redtag, é a vida no interior que estão conosco. No próximo bloco nós falamos sobre o prefeito da praça que tomou posse aqui em Nova Prata. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tá na Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Em parceria com o Lions e o Hospital de Olhos de Nova Prata,
Ótica Brasil participou de uma campanha que ajudou 50 crianças de escolas municipais a enxergarem melhor. O hospital ofereceu as consultas gratuitamente e a ótica os óculos. Importante lembrar que as doações são feitas sempre através das entidades de Nova Prata. Juntos somos fortes, transformamos vidas e construímos um mundo mais justo e igualitário. Divulgação Conecta Mais TV. É muito nossa. Muito bem, estamos de volta e diretamente do fundo do mar a gente vem para a superfície da Serra Gaúcha, 814 metros de altura, se não me falha a memória. Acima do nível do mar está Nova Prata, que na última semana ganhou aí, através de um projeto de lei pioneiro, o primeiro prefeito da praça da cidade de Nova Prata. Através de uma nova lei, recentemente em vigor no município pratense, instituiu-se a função honorífica de prefeito da praça da cidade de Nova Prata, através da lei municipal número 10.995 de janeiro deste ano, de autoria do vereador Cláudio Dilda, que já esteve aqui na nossa bancada. A função de prefeito da praça se dará em caráter voluntário, sem vínculo empregatício, sem remuneração a qualquer munícipe que também pode ser candidato. O prefeito da praça será responsável por cuidar, zelar, mas principalmente fiscalizar o espaço público a que se propôs, informando ao setor público competente quando houver necessidade de alguma ação ou reforma ou reparo na iluminação, nos equipamentos, enfim, manutenções em geral. Na última manhã do dia 19, o senhor Mário da Rosa aceitou o convite e será empossado para exercer a função de prefeito da praça, no que ele já exerce a função há muitos anos, né? Cuidando também do convênio das cidades irmãs. E caso alguém queira se voluntariar ao cargo, basta comparecer na Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. O fato chama atenção e a pergunta ao nosso colega de bancada é qual a opinião sobre a iniciativa da Lei Pratense. E isso também nos traz para uma outra matriz, é uma delegação do poder público às atribuições diretivas aos munícipes. No caso, o prefeito da praça estaria na hora de também se pensar aí, por exemplo, subprefeituras nos bairros da cidade, ou alguém destinado a cuidar do assunto do calçamento, ou talvez um prefeito da rótula, já que aqui em Nova Prata a gente tem muitos problemas com as rotatórias. Qual a opinião da bancada? Começando por Rodolfo Schmidt. Olha, Thiago, no plano de governo Alcione Sandra, do qual eu fiz parte da administração no ano de 2021, né, como procurador do município, nós já havíamos previsto situação análoga a essa. E eu fico muito feliz com o recebimento dessa notícia e dessa parceria com a Câmara de Vereadores, assim, o projeto que hoje é lei do vereador Cláudio Dilda, né? Então, essa parceria dos poderes executivo e legislativo eu acho muito benéfico para o cidadão pratense. Nós sabemos de todas as mazelas, de todas as deficiências da administração pública, seja a nível municipal, estadual ou federal, né? Então, eu acredito muito nas forças vivas de cada município. Então, por exemplo, eu estou, né, como vice-presidente da OAB, faço parte do Conselho Municipal da Saúde, do Conselho Alimentar Escolar, fiz parte do Comitê do Covid, sou presidente do Fundeb, que inclusive é responsável pela destinação da verba que vem para a União para todo o setor da educação, né, no município. Então, eu creio na administração se aproximando do contribuinte através dessas forças vivas. Eu acredito muito nesse elo entre municipalidade e o próprio cidadão através dessas instituições, agremiações, sociedades, organizações, tal qual o CPM para as escolas, instituições de caridade e solidariedade. Aqui eu tenho uma crítica pessoal minha, porque eu prefiro muito sempre a solidariedade, que é num plano horizontal, do que a caridade, que é um plano vertical. E na nossa pauta, Thiago, tinha inclusive prefeitos de São Cristóvão, do bairro tal, do bairro... Eu não podia deixar de falar do meu Maragata, do Rio Branco. Praticamente emancipado. Exatamente, né? Então já foi distrito, inclusive. Nós tivemos há pouco tempo as obras da Corsã, né, que se finalizaram,
e faz parte da diretoria da Associação Hídrica dos Moradores do Rio Branco, onde a gente administra o Poço Artesiano, que eu acho que é de grande valia para toda a nossa população do bairro. E eu acredito fielmente nessa parceria, seja do município, através do Estado, mas especialmente por essas forças vivas. Eu digo sempre que quanto mais efetiva e intensiva for a aproximação da administração com o cidadão, maiores serão os benefícios colhidos. Muito bem. Alisson Minosso, como é que tu enxerga o projeto e a situação posta? Parabéns para o Cláudio Dilda pelo projeto encaminhado da Câmara de Vereadores, né? O Executivo ter aprovado também, homologado o projeto. O Mário, né? E esse senhor aí, é perto ali da casa ali, onde a minha mãe, onde eu morava ali, né? Ele sempre cuida muito bem, tu passa ali, tá sempre bem cuidado aquela praça. Não. E eu acho que tem que aproveitar essa brecha que abriu aí agora com relação a isso aí. E tem uma série de outras coisas muito mais fortes que dá para fazer usando esse terceiro setor aí, que seria, sei lá, que pode ser considerado um terceiro setor. O município de Nova Prata tem inúmeras áreas verdes, fantásticas áreas verdes, que a gente nem sabe. Se a gente inventariar, eu me lembro quando eu saía com o Vitor, aí ele me dizia, Alisson, tu não imagina as áreas que o município tem. Não faz ideia. Nós temos aqui no centro, aqui atrás da Casa do Idoso, aí, aquele mato ali, é quase tudo área verde do município. Ali dá para fazer um parque, passeio, coisa mais linda. Gramado e Canela, nós estamos construindo lá, eu tenho a oportunidade, eles têm um projeto, por exemplo, Gramado e Canela, quando eles querem fazer alguma coisa, eles querem fazer um parque, eles homologam aquele parque, vão até o Ministério Público, vê toda a parte de lei lá, homologam ele e geram uma construção onerosa. Aí tu quer ampliar, quer tentar subir um pouco os índices construtivos, quem quer subir, tem determinados locais que tu pode pagar uma construção onerosa, esse dinheiro vai para o caixa do município, ele vai lá e compra aquela área, sem força, e vai lá e constrói o que está previsto. Então eles abrem cotas de construção onerosa, e aí tu paga aquela cota, amplia um pouco, aumenta a tua área construída, pode subir até um andar a mais, sem precisar envolver garagem. São projetos inteligentes. E, por exemplo, assim, Nova Prata, hoje, eu tenho um filho meu que gosta de jogar futebol, não tem nenhum lugar para jogar futebol sem pagar. Eu dizia isso, o Vitor, não, eu trouxe 25 ginásios para Nova Prata. Digo, todos têm que pagar. A prática de esporte em Nova Prata é paga. Se tu quiser jogar um futebol, tem que pagar. Por exemplo, ali no lado do Mercado Porta, ali, eles tiraram aquela pista de skate ali. Tá, era uma pista, uma porcaria aquela pista, mas dava para melhorar. Eles acham que só skatista ia lá. Não, o pessoal de bicicleta vai lá. Eu sei porque meu filho e meu filho, nós ia lá. Então dá para fazer os pump track que tem em outras cidades. Eu fui num campeonato agora em Pomerode semana passada. Tá louco. Eles têm uma área lá de esporte. Sapiranga tem uma área fantástica. Então, por exemplo assim, agora quem constrói um loteamento, tu é obrigado a entregar uma área verde para o município, que é 15% da área, que tem uma parte 5% que é institucional e 10% de área verde. Institucional para tu construir um posto de saúde lá e 10% para ter uma área verde. Aí fica uma área verde isolada lá em cima, aí fica outra área verde isolada aqui embaixo, e agora, ainda por cima, a critério da Secretaria de Planejamento, eles podem exigir assim, não, Zili, nós queremos com uma medida mitigatória que você entregue aquele loteamento, mas já construa uma praça lá. Sabia que é assim? Pode ser assim. É contrapartida, né? Uhum. Eles chamam de medida mitigatória. Medida mitigatória pode ser tem uma ligação direta com o meio ambiente, algumas coisas que tu mudou lá e tu tem que fazer igual. Mas não é uma medida, é uma compensatória. Claro. Né? Só que, por exemplo, assim, em vez de nós fazer um monte de pracinhas de baixa qualidade, nós podíamos dizer assim, não, o cara que está construindo um empreendimento lá no lugar lá também vai ter que fazer uma medida mitigatória lá, uma pracinha qualquer lá. E o outro aqui também, e o outro aqui. Não, vamos juntar e fazer uma bela de uma praça. Uma coisa, uma estruturada, entendeu? E isso aí não precisa de dinheiro, é só inteligência. Só, vamos abrir o projeto, abre as cotas e joga. Quem quer subir mais um andar, construção onerosa, paga, vai para aquela cota, compra aquela área, constrói,
só teu projeto. E trabalhar, tu usa o que tu tem aqui na cidade. Muito bem, experiências que sim devem ser agregadas. A gente deve pensar Nova Prata para os próximos 100 anos, né? Já que vamos completar ano que vem o nosso centenário. Marcelo Roncato Bergamin, tem prefeito da praça lá em Vila Flores? Não, ainda não temos, mas começo externando os parabéns ao Dilda, porque foi realmente uma ideia válida, assim, claro, de um fato que já havia sendo informalmente, né, que já acontecia informalmente, mas não deixa de ter êxitos o vereador, né? Corroborando com o que disse Schmidt, eu também partilho da tua opinião no ponto de que, na minha concepção, o povo e a sociedade tem que sempre andar lado a lado. Nenhum deles acima, nem outro abaixo. Lado a lado, porque gera conexão. E a sociedade que tem conexão, ela transforma. Seja um espaço de lazer, seja na educação, seja na saúde, ou seja em obras. Então, o Dilda foi muito inteligente em virar lei, né, este fato que já vinha sendo feito no município, porque isso abre margem, abre espaço para outros fatos semelhantes que possam sim vincular a administração, e aqui eu não me refiro a candidato ou pessoa A, B ou C. Eu falo a administração enquanto entidade pública se vincular com as pessoas que geram a conexão que hoje a gente sente esta carência, esta falta em âmbito municipal, estadual e federal. Então, além da ideia ser boa e aplicada à realidade local, na minha opinião, o fato, além da lei, tende a ser mais benéfico que a instituição dela, né? A consequência fora do âmbito jurídico, na minha opinião, pode causar um reflexo melhor, maior, mais poderoso, mais forte do que só a regularização ou só o cumprimento né, da lei. No Poder Legislativo, né, Marcelo, tu desempenha o papel de fazer a lei, né? Eu, Dr. Thiago, por exemplo, a gente trabalha com elas, né? Então é a ferramenta do advogado. Então o objetivo maior de uma legislação é sempre procurar o equilíbrio na sociedade. Só que a gente sabe que por conta dos trâmites burocráticos, a lei ela não consegue acompanhar a sociedade. Então o prefeito da praça, mesmo que faticamente ele já exercesse esse papel, foi muito bem elaborado pelo vereador Cláudio Dilda a implantação disso como lei. Claro, claro. Exatamente. Muito bem, feitos os comentários desse segundo bloco, no último e derradeiro bloco do nosso programa, nós vamos falar sobre os juros da dívida, que já consomem mais do que os gastos com desenvolvimento social, saúde, educação e outras pautas necessárias à população brasileira. Eu quero mandar um abraço também para o Luciano Paim, a Silvane Ziliboito e a dona Tere Cúnico, que nos acompanham. Nós contamos com o apoio de Postal Engenharia, Viver Móveis, Unimed, Vale das Antas, Tá na Roda Pneus e Sicredi. Voltamos em 2 minutos. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Em parceria com Lions e o Hospital de Olhos de Nova Prata, Ótica Brasil participou de uma campanha que ajudou 50 crianças de escolas municipais a enxergarem melhor. O hospital ofereceu as consultas gratuitamente e a ótica os óculos. Importante lembrar que as doações são feitas sempre através das entidades de Nova Prata. Juntos somos fortes, transformamos vidas e construímos um mundo mais justo e igualitário. Divulgação Conecta Mais TV. É muito nossa. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita.
Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10.000 quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. E nesse terceiro e último bloco do nosso programa, nós vamos falar sobre os juros da dívida. Antes disso, um abraço para a tia Lorena Volpe Corso, que nos acompanha lá do Retiro. Lorena podia lá ser... nasce o frio, né? Lá nasce o frio. Tia Lorena podia ser a prefeita do Retiro, com certeza ela ia... Tem meu voto. Muito bem. E o terceiro fato, nós temos aí uma crônica que foi lançada essa semana pelo colunista Fernando Nakagawa, da CNN, onde diz: o governo federal já gasta mais com juros do que a soma do desenvolvimento social, da saúde e da educação. O governo brasileiro pagou praticamente 660 bilhões em juros da dívida pública nos últimos 12 meses. Essa despesa, que é paga pela sociedade via o Tesouro Nacional, cresceu 35% em um ano e saltou 133% em 2 anos. O valor desembolsado em apenas um ano já ultrapassa a soma dos orçamentos previstos para 2023 de 3 dos maiores ministérios do governo: Desenvolvimento Social, Saúde e Educação. O debate econômico recente no Brasil passa necessariamente pelo patamar de juros e o impacto que a política monetária restritiva gera nas empresas e nas famílias. Há, porém, outra face da discussão que é menos explorada: o pagamento de juros pelo próprio governo. Dono de uma dívida de 7,5 trilhões de reais, trilhões de reais, o valor que eu estou falando, o governo brasileiro é, na prática, a maior vítima ou beneficiário do patamar da taxa Selic. Isso acontece porque, basicamente, toda a dívida pública interna em reais é direta ou indiretamente influenciada pelas decisões do Banco Central. E não tem como começar falando desse assunto sem cantar um Ultraman que diz, né, aquela dívida de uns anos atrás. Muitas vezes assistiram o Moinho do Rock, né, com o vosso apoio e promoção. Aí na minha adolescência assisti o Ultraman, Tonho Croco cantando aquela dívida. Como devemos denotar a nossa atenção a um assunto que é estritamente técnico, mas que ao mesmo tempo impõe uma realidade nefasta às contas públicas brasileiras e impactam no desenvolvimento social, na saúde e na educação. Que paradoxo é esse, Alisson Minosso? Esse é um assunto muito importante porque ele é o motivo principal do barco não estar... da roda não está girando, esse juro alto que está aí, né? E uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Segundo lugar está o México, com 4%, nós com 8%, com mais a inflação. É um paraíso do juro, né? Tu imagina alguém lá de fora olhar isso com taxas negativas, que é o que está acontecendo, né? O cara que tem o dinheiro em ien na China, no Japão, em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, pega o dinheiro lá a zero, a juro negativo, e traz aqui para o Brasil. E ganha 13%, 13% ao ano, 3,75% ao ano. Não tem nenhum negócio que dê uma rentabilidade que nem essa. Nenhum tipo de negócio que dê um retorno financeiro que nem esse. Então, o que está acontecendo? Aí, diferente do que a gente está achando, por que o dólar está caindo? Porque tem dólar chegando aqui no Brasil. E muita oferta de dólar, o dólar está caindo. Ele não está caindo por outro motivo. Porque a dívida do brasileiro é financiada 80% com dinheiro nosso. O lastro da dívida nacional não tem nada de dólar, é essencialmente brasileira. E por incrível que pareça, mesmo que o Brasil já tenha dado 11 calotes e a gente perder aquele selo de bom pagador de juros, mas isso aí é uma falácia
Aqui é o paraíso, os caras estão passando a cestinha aqui, os dominadores, os pessoal de fora estão passando a cestinha aqui e enchendo os bolsos de dinheiro aqui no Brasil. O que está acontecendo? Os bancos, até os bancos que dizem que são nossos, esse é o teu banco, esse banco é seu, né? De repente é patrocinador, não, mas não tem nada para falar, o Sicredi, tudo bem, o banco é nosso. Até porque o Sicredi não é banco, é cooperativa. É cooperativa, né? Mas também não está rodando créditos interessantes. De vez em quando eles dão uma passadinha e fazem um crédito de veículo aí, para dar uma força aí. Outro dia entrou um imobiliário rapidinho, já sumiu. Porque é muito mais vantagem emprestar o dinheiro pro governo, né? O governo está pagando isso. E por incrível que pareça, o Brasil é um país extremamente seguro. A gente não precisa de dinheiro de fora. O Brasil é extremamente autossuficiente financeiramente, nós não precisamos de R$1 de fora. Esse dinheiro que vem aí para a Amazônia, isso é bobagem, nós não precisamos de R$1 para se financiar. O que está acontecendo? Eles vão ter que tomar uma medida imediata, só que o que acontece? O Lula entrou, o Bolsonaro governou dizendo que o STF que mandava, e agora o Lula entrou dizendo que é o Banco Central. E não é o Banco Central independente. Porque se fosse independente, seria o quarto poder. O Banco Central é totalmente dependente dos 3 poderes. Ele é um banco autônomo. E o Lula, se ele quiser amanhã ir lá e demitir a diretoria, o conselho, colocar o conselho, ele vai lá e demite. Então o que ele está falando? Ele está falando que tu viu que ele saiu correndo dizendo que o problema do Brasil é a taxa de juros, ele e aquela limoazinha lá, do narizinho empinado, não sei como é que é o nome daquela. Saiu correndo dizer isso, porque qualquer problema que der no governo dele, ele vai dizer, não, o problema foi o Banco Central autônomo. Escorar, né? Para escorar. Não, ele tem autonomia para ir lá demitir e baixar esse juro. Mas como ambos os 2 governos são comandados pelos Rothschild, eles estão obedecendo a cartilha. E está aí. O Brasil, vocação de pagador de juro e produtor agrícola. Por que a produção agrícola do Brasil cresceu 16%? Porque ela é absolutamente alavancada. E por que a indústria caiu 0,6%? Porque a indústria não é alavancada como a agricultura é alavancada. A agricultura é alavancada em a cadeia. Ela é alavancada na máquina, no dinheiro custeado, ela é alavancada na isenção de exportação, ela é alavancada na isenção de imposto, ela é alavancada em todo. Por isso que ela cresceu 16%. E por que a indústria nossa não cresce? Porque eles não querem que a indústria cresça aqui no Brasil. Eles não querem. Porque é fácil o governo ir lá e eles não querem que a indústria cresça no Brasil. Eles querem que a gente seja produtor agrícola, de primário, produtor de minério agrícola e pagador de juros. Agora nós vamos começar a produzir máquina, a gente não compra mais fora, né? Isso, não compra mais de fora. E o que acontece agora? Olha o contrassenso que aconteceu. O dólar caiu, aí nós queremos consumir produtos tecnológicos, vamos pegar, porque o dólar está mais baixo, vamos lá no Paraguai, no Uruguai, não sei aonde, né? Vamos, né? Porque o dólar está mais baixo. E nós vamos comprar aqui. Automaticamente nós estamos dando um segundo tiro no nosso pé. A nossa indústria fora, porque nós vamos querer comprar os produtos dolarizados. Então, eles têm que baixar a taxa de juros imediatamente. Só que o relógio do disparo da taxa de juros, eu já falei, já discuti isso com meus amigos, os caras sabem quando eles vão dizer. Eles vão dizer, ó, pessoal, faturamos o que nós queríamos, pronto, o Brasil agora pode, libera o crédito de volta. Exatamente. Aí quando eles liberar o crédito, sabe o que vai acontecer? O Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? 200 milhões de habitantes. 230 milhões de habitantes. Tirando as pessoas de 18 anos, 80% do resto, tirando 18 anos para baixo, 80% do resto tá negativado no Serasa. 80% dessa população, quase 70% do resto que sobra, isso aí tá negativado em algum lugar. O que o governo vai ter que fazer? Eles vão ter que passar a borracha nisso aí. Os advogados, alguém vai... Claro, porque quando eles abrirem o consumo, o cara está negativado. Como é que tu vai buscar crédito se tu está negativado? Como é que tu vai buscar crédito? Isso que eu estou falando, pode olhar aí, pesquise, hein, para você ver qual o nível. Porque quando nós estamos falando em sobra 20% que não estão negativados, 20% imagina, os milionários, bilionários é 1%.
Aí os ricos é não sei quanto por cento, aí sobra o resto da camada, 80% é negativado. E é quem consome. E é quem consome. Aí, os caras dizem, isso aqui é uma vergonha. Olha a taxa de juros que os cartões de crédito, os ladrão, bandido da Visa, eles cobram 600% da taxa de juros na inadimplência do cartão de crédito. Nos Estados Unidos é 17%. Olha o roubo que é o cheque especial é 100%. Eles colocam o cheque especial, acho que é 6%. A taxa mensal do cheque especial. Isso é um roubo. Os caras roubam o cara de gravata. Nem vem te roubar, eles ficam lá sentados te roubando. Isso é roubo. Isso isso, os bancos faturam muito mais que o narcotráfico, muito mais que todo o crime organizado do planeta. Isso é um crime organizado, o que eles fazem com nós. Então a vocação aí está aí. Nós estamos em primeiro país que mais paga juros no mundo. Segundo está o México, aí tem o Chile. Tu pode ver tudo países interessantes, né? São países com estratégicos. Né? Não vamos falar dos emergentes. O Brasil os caras botam uma linha de emergente. Emergente tem país que nem é emergente, né, cara? Nós estamos falando em país que poder, né? Então, se não baixar o juro, ninguém compra, ninguém. Quem é que vai querer comprar? Tá todo mundo, quem tem uns pila tá no fundo, lá não sei o que, recebendo 1,2, 0,9, 0,1, fica lá. Como é que vai jogar o dinheiro no mercado? Não vai andar nada, cara. Não vai andar nada. Muito bem. Marcelo Roncato Bergamin, como é que tu enxerga esse paradoxo dos juros no Brasil? A tua análise foi interessante, até porque a agricultura se move, ela é cíclica, e a indústria ela depende muito de governo em investir e decisões chaves. Mas voltando para a tua colocação, Thiago, eu faço um contraponto e levo para a minha área, que é a política. É interessante porque isso ocorre sistematicamente município, estado, país e outros países. É um problema que a política tem estrutural. Aliás, é estruturante. Por quê? Independente de sigla, partido e ideologia, quem é eleito quer governar ao seu modo. E eu aqui nem falo sobre ideologia. Centro-direita, centro-direita, centro, centro-esquerda, esquerda. Tá? Eu falo sobre a governança de atores e agentes políticos. Por quê? Se o Thiago assume algum município, estado, país, ele quer governar ao seu modo, ok? Ele não está preocupado com o caixa do seu município, do estado ou do país. Ele quer governar ao seu modo. A dívida, o próximo paga. Nós temos exemplos de vários prefeitos que fazem empréstimos e quem paga é o sucessor. Daqui a 4, 5, 6 anos. Então, o prefeito faz empréstimo, fica com carência de meio ano, 1 ano, administra, né? Então, o prefeito faz empréstimo, administra ao seu modo, carência de meio ano, 1 ano, acabou a gestão, ele pula fora. Mas o problema fica no município, fica no estado, fica no país. A dívida acumula. O próximo prefeito não vai se reeleger se ele não fizer obra, se ele não fizer a sua gestão. Aí aquele problema inicial já está afetando a outra gestão. E essa vai empurrar para a outra. E assim vai sucessivamente. Os Estados Unidos, gente, aprovaram lei que aumenta o teto da dívida. Por quê? Porque o ano que vem lá é ano eleitoral. E nós estamos falando de eleição dos Estados Unidos. Não é aqui. Então, eu foco a minha atenção e teço o meu comentário na política. Por quê? Tu foste muito sensato e coerente. Acho que o caminho é exatamente esse. Mas nós temos que analisar que isso é algo estrutural da política, não só municipal, estadual e federal. Ela é internacional assim. E nas raras vezes que nós temos a oportunidade de agir, nós temos também o dever. E explico. Respeito opiniões políticas divergentes, convergentes,
Acho que cada um tem o seu mérito, tem o seu louvor em defender sigla A, B ou C. Mas, contra fatos não há argumentos e me refiro especificamente ao ano de 2005, 6, 7, 8. Quando o Brasil vivia o boom das commodities. Esse espaço de tempo não vai mais voltar tão cedo. A bonança que o nosso país teve era para o nosso país ser reindustrializado, não era para liberar consumo. Micro-ondas, geladeira, carro. Em 72. Celta entendeu? Em 72 vezes. O boom que o nosso país vivia era para reindustrializar o nosso país de forma estrutural. Aplicar em ferrovia, hidrovia, estudar novos meios de reindustrializar para que nós, com uma condição melhor, os próximos presidentes, gestores, governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, gerissem o nosso país de uma outra forma. Mas, aí eu volto ao que eu falei no início. Se o Lula, em 2008, 2007, 2006, reindustrializasse o nosso país, o efeito começaria a vir agora. E aí eu faço uma pergunta aos senhores. Isso politicamente gera resultado ou não? Nós sabemos que não. Porque a política é imediato. Ela é imediatista. Se eu não aparecer, não gerar resultado hoje, amanhã ninguém lembra que eu existo. Então nós nunca pensamos no município daqui a 10 anos. Nós nunca pensamos no estado daqui a 10, 20 anos. Nós nunca pensamos no nosso país há 40, 50 anos. E quem disser o contrário na política, nesse meio, está mentindo. O nosso país sempre dá voos de galinha. Sempre. A gente é acostumado assim. Então, eu lamento que não só no nosso país, outros países vivam esse sistema horrendo de imediatismo. E eu lamento a minha geração e as outras que estão por vir. Muito bem, Dr. Rodolfo Schmidt, não é só na Santana, Leopoldina ou Partenon, arruma coisa muito séria em qualquer região. A taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar. Marcelo, tu fez a pergunta e tu respondeu na tua própria consideração. Porque a pergunta que tu deixou na bancada, a resposta é não. Porque a gente vive um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso, ele se dá por conta do quê? Por conta de que cada um quer governar à sua maneira. A população fica em segundo plano. Ponto. Entende? Sim, é simples, né? Claro, é matemática. Então, assim, eu vejo que o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, ele ganha um papel muito importante, um papel chave nesse contexto todo, né? Porque eu invisto no Tesouro Direto da União e se for indexada a taxa alta desse juro, os títulos do Tesouro, eles vão pagar melhor. Agora, o contrário também é verdadeiro, porque se a taxa descer, as despesas elas também começam a despencar, né? Então, se a gente pegar o significado dessa equação, os títulos do Tesouro Nacional eles devem seguir o que a taxa Selic ela vai sendo preponderante no sentido do cenário econômico. Mas os títulos do Tesouro eles não vivem num mundo paralelo à inflação e ao próprio Banco Central. Então, se a gente pensar num futuro breve, se a taxa Selic cair, os títulos do Tesouro Nacional também vão pagar menos. Tá? Essa é a minha visão como investidor moderado, como eu já disse. Agora, politicamente falando, infelizmente, a gente vê um desgoverno a nível nacional, no sentido de que pautas importantíssimas como educação, segurança pública, saúde, elas saem de cena e dão lugar a, infelizmente, políticas ideológicas, e não cito quais, nem precisa, de partido. Ou seja, eu tenho comigo que política pública ela se faz com seriedade, se faz com transparência, e não com programas
para gerar voto futuro. Então é lamentável esse juro sobre juro que vive a população brasileira, infelizmente, porque o consumidor final é esse público. É o público que vai na padaria, é o público que vai na loja comprar roupa. E tudo isso reflete na mesa do povo. É lamentável. Muito bem, e algo que não é nem um pouco lamentável, o Grêmio Futebol Porto Alegrense virou sobre o América Mineiro, venceu por 3-1 e está de volta ao G4 do Brasileirão. Mais precisamente em terceira colocação? Eu vou atualizar a tabela quanto isso, mas estamos lá de novo, né? Tão bom, tava perdendo de 1-0 quando a gente começou. Que bom. Um abraço para o Luian da Cruz, que manda suas saudações ao colega Dr. Rodolfo e também para mim. Abraço, a Mirene doutor. Vera Furlaneto, minha tia que está nos acompanhando. E o Ed Guedes, que manda o seu recado aí, né? O sistema financeiro, ele diz que é agiotagem legalizada. Muito bem, e lembre-se de todas as... rendista. De todas as instituições existentes no Brasil, o jogo do bicho é de altíssima confiabilidade, apesar de não ser legalizado nem reconhecido. São os paradoxos de Terra Brasilis. Eu agradeço imensamente Jefferson Frois, na nossa técnica, Duda Prigo, com o seu maravilhoso chá de laranja e sempre nos prestando um ótimo atendimento. Marcelo Roncato Bergamin, Alisson Minosso, Rodolfo Schmidt, muito obrigado pelo comparecimento. Também agradecemos a Postal Engenharia, Viver Móveis, Unimed, Vale das Antas, Tá na Roda Pneus e Sicredi. Voltaremos na próxima semana com os fatos que se fazem necessários de serem comentados, sejam eles na superfície ou no fundo do mar. Um abraço para Ana Leschman, que também manda sua saudação. Até semana que vem.